Enorme, está aqui. Tem uma pessoa guardando liberação do anfitrião. Deixa eu subir que eu pego o computador e fico. Mas e aí, eu começo? Não começo? Até que horas a gente tem? Ah, tá. Beleza. Ó? Você fala rapidinho que dá tudo certo. Deixa eu fazer a fofoca, aí ela me manda, eu não vou querer ir embora de 2 da tarde. Isso não vai dar certo. Essa galera fala. Não dá, não. É melhor você voltar às 4 horas da tarde, que aí dá tempo da gente conversar tranquilamente. Vai encerrar em 1 hora, a gente fica até 2h30. Né? Ah, bom, beleza. Não, eu falei, beleza, eu fico, desde que você pague meu almoço. Conseguiu abrir? Vamos lá. Pronto? Então, vamos lá. Bem, eu vou olhar para cá, mas de vez em quando vou olhar para cá, porque eu sei que o pessoal está de casa me assistindo também. Eu vou ter que ficar falando, passa o slide, por favor, porque eu não tenho passador, então, desculpa, e eu conto com a sua... então, pode passar, só para a gente... esse treinamento ele surgiu de uma necessidade de todo mundo e daquelas reuniões que nós tivemos, né? A estrutura está focada no que é um programa de auditoria, um plano de auditoria e as atividades de auditoria, porque foram os pontos que vocês colocaram. Oba! Vai vir um passador. Maravilha! Uma vez educador, sempre educador. Pode passar. Então, só para quem não me conhece ainda... Foi. Beleza. Então, só para quem não me conhece, eu sou uma das muitas instrutoras do Unietos. Então, o Instituto Etos tem uma universidade corporativa, digamos assim, e eu sou da bolinha amarela ali, quem está vendo na tela. E de muitos anos, para vocês terem uma ideia, ano que vem, se eu não me engano, vão ser mais de 20 anos em que a gente se reúne, a gente se conhece, etc. Eu sou a especialista em coisa chata. Então, sempre que o Etos tem alguma coisa muito chata, ela me pede para dar um apoio. Por quê? Porque eu sou de formação mais voltada para as questões de padronização e normalização. Então, eu fui auditora muitos anos, trabalhei com essas auditorias, essas certificadoras badaladas, tipo Bureau Veritas Certification, Fundação Vasolina de São Paulo, etc. Não faço mais auditoria de certificação, mas continuo fazendo implantação de sistemas de gestão baseados em normas de sistema de gestão que existem as da BNT, mas existem também as internacionais, as mais conhecidas são as normas ISO. Então, para quem está acostumado aí, e grande parte das empresas que vocês vão estão acostumadas com esse formato padronizado. Então, esse talvez seja o grande desafio, porque quando a gente fala certificação, vai remeter as empresas para esse universo em que é tudo muito engessado, em que existem normas, vocês vão ver que quando está escrito convém, beleza, dá para ser uma sugestão, mas quando está escrito deve, tem que ser do jeito que está escrito. Então, é esse universo que as empresas são acostumadas. Se for na gestão da qualidade, é a ISO 9001, se for no meio ambiente, é a 14001, e por aí vai, mas a gente vai olhar isso. O que são esses slides? Esses tópicos são os tópicos que na reunião vocês disseram que gostariam que eu abordasse. Então, a questão do processo em si, do roteiro orientador, do ato de fazer a certificação, porque ele não é apenas ir lá, né? A certificação ela começa antes, geralmente numa chamada pré-fase, quando a gente analisa documentos. E muitas vezes não são os documentos vinculados ao pacto que vocês vão olhar, mas sim as características da empresa. Isso é importante, inclusive, porque um dos pontos que vocês colocaram era a questão do laudo, que eu não vou chamar de laudo, vou chamar sempre de relatório, tá? E a questão da precificação, que também foi um outro ponto que vocês comentaram e que gostariam, né, de saber como é que se faz essa precificação. Bem, travou aqui. Foi.
Então, beleza. Então, o que a gente precisa falar sobre o sistema normativo primeiro para todo mundo entender e também para para explicar um pouquinho também o porquê que uma das sugestões que a gente deu foi exatamente tirar o nome certificação, tá? Porque quando fala certificar, aí eu estou remetendo a esse mundo normativo mais estruturado. Então, existem, e vocês, por exemplo, já devem ter visto na vida de vocês, que tem normas que a gente pode seguir e que foram fruto do consenso, então uma norma não é lei, a não ser que ela seja citada numa lei, como acontece, por exemplo, nas questões de resíduo. Aí a gente vai dizer que foi regulamentado, e aí vira um regulamento técnico. Então, por exemplo, o mais comum que todo mundo conhece, as NRs da saúde e segurança. Então, quando eu tenho lá, né, que é um dos pontos, inclusive, importantes para todos vocês, quando vocês forem no cliente, né? Então, tem que saber, por exemplo, qual EPI, que é o equipamento de proteção, vocês têm que usar. E aí o pessoal, quando escuta uma NR, fica pensando assim, é o N, é uma norma. Mas o problema, nesse caso de ser obrigatória, não é pelo N, é pelo R, porque o R é que mostra que foi regulamentado, e aí eu não tenho como não fazer, tá? Então, por exemplo, uma coisa interessante agora, até que talvez seja um ponto de análise interessante de vocês, a mudança da NR que fala da CIPA, porque agora a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela ganhou um mais A, por quê? Porque tem a obrigatoriedade de trabalhar as questões de assédio. Como as questões de assédio estão vinculadas à nossa temática, então talvez seja um olhar interessante, né? Não só olhar, mas ver como que as pessoas que estão na CIPA estão sendo preparadas para poder tratar desse tema, porque é um tema extremamente, né, como é que é o nome? Extremamente complexo, e se a pessoa não souber tratar, pode acabar o tiro saindo pela culatra. Eu comentei da BNT e comentei no mundo da certificação e das normas, quem é o que manda no país é o Inmetro, tá? Então, apesar da BNT ter o nome de brasileira, ela é uma organização privada sem fins lucrativos. Então, mas ela representa o Inmetro nos fóruns internacionais. Então, quando tem essas normas internacionais que vem para o Brasil e eu preciso traduzir e adaptar algumas coisas, como, por exemplo, palavras complexas que no português não tem e tudo, aí se montam comissões de estudo na BNT para poder fazer essa adaptação. E aí a norma fica na cara dela, isso que são todas as normas que eu usei para fazer o treinamento de vocês, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, vai ter uma lista aqui. Aí eu não sei, o pessoal de casa, de repente eu posso mostrar de pertinho, é porque eu também coloquei para eu imprimir, aqui dá para ver. Ó, essa norma aqui, eu não sei, dá para pegar daqui? Essa norma aqui, repara que está escrito a NBR, né? A BNT. O NBR aqui é uma nota, não, é porque eu estou pegando outra aqui para vocês verem a diferença. Então, por exemplo, essa aqui, repara que está escrito norma brasileira e ela está ABNT, NBR e o número. Essa aqui, que está menorzinho, vocês vão ver que está o mesmo norma brasileira, tem o mesmo NBR, mas está escrito ISO, tá vendo? Então, essa aqui foi feita no Brasil, essa aqui foi traduzida e adaptada ao sistema normativo brasileiro. Então, essa NBR quer dizer que ela está dentro do sistema normativo brasileiro. E quem autoriza isso? O Inmetro, não é a BNT, tá? Então, é só para a gente saber esses dois mundos. Por isso que na hora que vocês pediram para montar isso, e eu naquela conversa que a gente teve, eu falei assim, então eu vou me basear nas normas tais. Aquelas normas todas são da onde? São as do Inmetro, tá? Então vai ter o nome ABNT aqui, mas são essas por quê? Porque é o Inmetro que nos regula. Então, por exemplo, mesmo que uma norma seja de fora, que é um dos desafios que a gente vai ter, como é que a gente precifica... Ui, botei a mão no microfone, desculpa, gente. Como é que a gente precifica
muitos dos processos, quase todos, vão depender do tamanho, do número de unidades que essa empresa tem, os processos que ela tem e o número de funcionários que ela tem. E aí tem uma tabelinha específica. Então, assim, até tantos funcionários tem que ser entre 1 e 5. Até não sei quantos tem que ser de tanto a tanto. Vai até 10.700 na tabela formal. Essa tabela está no material que vocês vão receber depois. E se tiver mais que esse número de funcionários, aí tem uma progressão que dá para fazer ali uma adaptação, tá? Então, é só para vocês entenderem de onde vieram as orientações que eu tirei para poder ajudá-los aí nesse desafio de criar a estrutura de vocês. Cada certificadora vai ter que criar a sua, tá? Então, vamos lá. Você consegue passar para mim? Está travando aqui. Eu estou apertando e não vai. Aí. Então, eu tinha comentado, e algumas das normas vocês vão ver, e isso está escrito na própria norma, tá, gente? Então, assim, tem norma que são diretrizes, tem norma que são requisitos. Como é que a gente faz? Geralmente, a gente tem um padrão a ser seguido, e aí todas as dúvidas que a gente tem, por exemplo, qualquer um pode fazer? Aí, no mundo normativo, eu tenho que criar uma diretriz para dizer as competências para os auditores. Então, por exemplo, uma coisa que eu sugiro que o pacto faça é exigir qualificação mínima dos auditores, tá? Por quê? Porque existem conhecimentos específicos sobre dados demográficos, né? Sobre as próprias questões da legislação. A gente, por exemplo, está com alguns problemas com relação a LGPD e liberação dos dados. Então, nesse caso, seria interessante que as certificadoras também estruturassem. Porque, por exemplo, digamos que vocês arrebentem a boca do balão e tem um monte de empresa. Você precisa contratar gente para atuar pela sua certificadora. Como é que você vai garantir que essa pessoa tenha competência? E uma coisa muito complicada é que uma coisa é eu fazer um treinamento naquela empresa. Outra coisa é eu ser consultora da empresa. Outra coisa é eu ter trabalhado na empresa e trabalhado na operação da empresa. Então, normalmente, quando a gente faz esse tipo de currículo, a gente faz um currículo vinculado ao Código Nacional de Atividade Econômica, o chamado CNAE. Tá? Porque às vezes você vê as pessoas falando assim, nossa, eu tenho muita experiência, já treinei quase 15 mil pessoas. Aí quando você vai olhar, ela deu aula em universidade, por exemplo, em que o nível de conhecimento operacional dos alunos é baixo. Então, são cursos muito mais teóricos do que para identificar onde que estão os gaps que podem trazer informações legais para vocês, tá? Então, nesse caso, a gente já tem a nossa, entre aspas, norma requisito, que é o pacto em si e todos aqueles treinamentos que a gente já fez. O que a gente não tem? Uma diretriz de qualificação das pessoas e uma diretriz para implementar as coisas que o pacto espera. Então, uma coisa é o que fazer, isso a gente tem. Qual é o desafio? É o como fazer. Então, vocês vão ver, inclusive, eu coloquei aqui alguns exemplos que vão explicar essa questão. Existe, e até uma dúvida que eu queria tirar, tem um glossário no pacto? Da certificação? Não, dos textos, das informações, tipo um dicionário. Tem. Então, por exemplo, esse glossário é fundamental para todas as ações de vocês. Por exemplo, ontem eu estava numa reunião com a Petrobras, e aí a gente, né, por causa de um projeto de pesquisa lá da COP, e aí a gente usou, a pessoa que estava lá da COP usou o termo ator. E aí a menina, que é da gestão social da Petrobras, perguntou o que você entende por ator. Então, o ator social é o quê?
porque existem diferenças de fala, de padronização, de conceitos mesmo. Então, seria interessante a gente usar, por exemplo, o glossário como uma das primeiras diretrizes que a gente tem. E vocês vão ver, inclusive, na norma que eu mostrei aqui, que vocês vão ver isso, tá? Então, isso tudo, por que eu botei um ponto de interrogação ali? Porque o mundo normativo não para, assim como pactos não param. Então, por exemplo, a gente está no nosso, ontem mesmo foi lançado o Pacto contra a Fome. Então, e a gente sabe que alguns são legítimos e tudo, alguns são mercadológicos, né? São mais para conseguir pegar. Então, assim, a gente também precisa ter muita estrutura para a gente poder se diferenciar. Onde é que você está andando nessa velocidade? Né? Quando você fala, você dá uns... Não, eu não estou apertando, não. Foi ele. Foi ele. Eu fico olhando ali e aí eu vi ele, né? Assim, foi uma pequena indicação que eu devo estar atrasada. Foi o Gibson que falou, passa logo. Então, vamos lá. Então, isso aqui é um pouco esse exemplo. Então, eu falei, por exemplo, norma de sistema de gestão da qualidade, que a maioria das grandes empresas que vocês vão tem. Repara que ela é a que está com isso aqui, tá vendo? Que é a 9001. Mas repara que tem uma só de vocabulário e fundamentos, que são os conceitos e as referências. Tem uma que fornece orientações para a aplicação da norma. Fornece a outra, fornece boas práticas para a norma e diretrizes para a auditoria desta norma. Então, esse é um pouco de como funciona. Por exemplo, se a gente olhar a de meio ambiente, e aí sempre que for um exemplo, vocês vão ver que eu botei uma lâmpada, tá? Então, a finalização e onde que vocês acham que dá para ir e não dá, eu não coloquei dessa vez e é o documento que eu fiquei de depois passar para o pacto para ele ter. Mas seria importante vocês entenderem a complexidade. Então, aqui é a mesma coisa. Ó. Esse aqui, desculpa. Agora fui eu mesmo. Esse aqui é de requisitos. Está escrito aqui requisitos. Tá? Essa é diretriz, essa é vocabulário e essa é diretriz. Agora, repara que essa aqui é a mesma daqui, ó, 19.011, que é uma das normas que inclusive está aqui, que também fornece orientações. Essas normas todas são compradas, principalmente a de auditoria. Eu recomendo fortemente que essa de auditoria vocês adquiram. Tá? Então, no site da BNT, está lá BNT Catálogo, vocês entram e compram, porque vai ser útil para a vida. Né? Então, não só para o pacto, mas para os desafios aí que vocês vão encontrar. Uma outra coisa é, como é que você fica sabendo isso tudo? Eu sou esperta e coloquei o sistema a meu favor. Dentro do site da BNT, a título de curiosidade, existe uma opção aqui, tá vendo? Receba alerta de projetos aqui, ó. E aí eu me cadastro aqui pelos segmentos que me interessam. Então, por exemplo, agricultura, construção civil. Aí eu vou, isso aqui abre e eu peço. Quando tiver uma norma, um projeto de norma sobre agricultura, sobre construção civil, sobre qualidade, sobre saúde e segurança do trabalho, eu recebo no meu e-mail essa informação. Então, aí eu fico sabendo da atualização das coisas, tá? Então, só para também não imaginar que eu fico dormindo, né, abraçada lá com a BNT. É essa aqui, isso. Então, só para mostrar, e aí, só para mostrar para vocês como que a coisa é complexa, né? Eu imaginei... Oi, tudo bom? Eu imaginei que a gente fosse tomar um cafezinho, então eu só quis trazer a complexidade disso no mundo real. Então, por exemplo, repara aqui, né, que essa marca de café, o site não está mais com essa cara não, tá? Ele agora está diferente, mas eu salvei o print da tela da época, porque eu acho que fica mais fácil. Repara que, olha aqui, ó, tem uma ISO aqui de meio ambiente, tem outra ISO, tem orgânico, tem o Fair Trade, que é o comércio justo, tem a Aliança Florestal, tudo isso aqui está dentro do sistema de chamados certificações da empresa. Tem um aqui que não é uma certificação, que é qual? Que é uma empresa amiga da criança aqui. Que no fundo, é um pouco o que vai acontecer com vocês. Quer dizer, daqui a pouco vai ter um selo ali
do pacto, né, de equidade racial e dizendo, olha, aqui estão todos os meus compromissos, inclusive esse. Então, seria interessante, e eu, né, quis passar por esse preâmbulo, por quê? Porque talvez interesse a vocês saberem o que a empresa já tem para poder ver a correlação e a integração das coisas. Porque um dos maiores desafios da gente é quando a gente insere alguma coisa, bota a alta direção para assinar a política e depois você vê que aquilo não está desdobrado da empresa. Por quê? Porque não tem integração. Eu faço como se fosse uma diretoria que é meio rainha da Inglaterra, governa, mas não manda ali. Ela não tem autoridade sobre os outros processos. Então, seria interessante que vocês tivessem um conhecimento para poder ver essas possibilidades nas ações afirmativas, por exemplo, de identificar alguma coisa que já tenha. Por exemplo, a própria 9001, que é uma norma da qualidade, ela tem um requisito que é o ambiente onde ocorrem os processos, que é o 714, se eu não me engano. E ele fala o seguinte, que o ambiente de trabalho, ele precisa ser calmo, ele não pode ser discriminatório. Então, a própria norma de qualidade já traz isso dentro dela. Então, seria interessante ver essa correlação, caso vocês queiram ir por esse caminho. E o outro, eu tirei a foto na época, lá só para dar um exemplo, que tanto tem numa fábrica de café, como tem, por exemplo, isso aqui era um consórcio da refinaria Abreu e Lima, lá no Nordeste. Então, assim, isso tanto funciona como uma empresa pequena, como da agricultura, como para um mega complexo, como o envolvendo de uma refinaria, tá? Um outro ponto que eu acho só interessante saber é que existe uma correlação, inclusive, dos ODS e dessas normas todas que eu estou falando. Então, assim, é um mundo chato, mas não está desconectado das outras questões que a gente está ouvindo aí o mundo falar, tá? A maioria das normas, ela segue o que a gente chama de PDCA. Então, quando eu entrar numa empresa, e aí esse seria interessante, vocês falam o seguinte, olha, a empresa, ela assinou o compromisso com o pacto. Beleza. Aí vem o ponto. Ela vai fazer um diagnóstico. No caso de vocês, tem um diagnóstico. Qual é o diagnóstico que vocês fazem? Mas onde é que você olha isso? Os dados demográficos. Mas será que a certificadora de vocês vai se contentar só com o dado demográfico? Ou ela vai querer analisar outras questões? Então, essa é uma coisa que fica aberta, eu entendo, né? Cada certificadora pode... Tá bom. Ele faz uma cara séria, eu fico apavorada, que eu fico com medo de levar bronca. Eu vou falar sozinho, você vai resolver o problema. Não fique não. Tá bom. Diga. Esses outros cenários da certificação, para a gente poder analisar esse engajamento com outras ferramentas de gestão, outras normas que se conversam? Então, por exemplo, o Pacto Global, sem dúvida. Sem dúvida. Além de usar esses dados. Porque eu posso fazer uma ação afirmativa, por exemplo, desconectada da realidade do processo do dia a dia da empresa. Se for olhar, por exemplo, um pacto global, ele já tem um compromisso ali com a não discriminação. Então, talvez não seja uma ação exclusiva para o pacto, mas seja uma ação que a empresa já vem fazendo por outros pactos que ela já estava fazendo. E aí, por que isso é importante? Porque, em alguns momentos, vocês vão ver ações que estão iniciando. Inclusive, alguém fez essa pergunta no treinamento. Eu vou olhar em projeto novo ou projeto que já está funcionando? Essa avaliação da eficácia pode ser em cima dos pactos antigos. Porque, por exemplo, se eu assinei um pacto que diz que eu tinha que ser antidiscriminatório em 2010... E daí, de lá para cá, o que eu estou fazendo? Como é que eu estou avaliando que o que eu estou fazendo está funcionando ou não está funcionando? Então, esse é um ponto que pode não estar vinculado exclusivamente ao pacto. Esse talvez seja a maior questão de vocês, e é por isso que parece que eu estou complicando, mas não estou, não. É porque o que acontece?
Pois é, porque o que acontece é que parece que vocês estão entrando numa empresa que nasceu ontem. Sabe aquela coisa da educação da página em branco? Não é assim. Vocês vão chegar com uma empresa com toda estruturação, com as ações, que já estão fazendo algumas coisas, porque ela não saiu do zero ali. Muitas das coisas, inclusive, que a gente vai olhar, já são requisitos legais. E aí eu queria comentar desde 1939 na educação privada, porque é algo que é um ambiente que deveria estar desde 2003, Fazendo 20 anos, né? estabelecido, e é uma obrigação legal da norma educacional brasileira, que tem padronização em 2004 e que até agora não foi cobrada de forma adequada, seja pelo Ministério Público, seja pelo juízo, seja o que for. Esse é um ponto interessantíssimo que você comentou, porque talvez uma das coisas que vocês possam colocar no checklist que vocês vão criar a partir dos itens que vocês vão escolher é olhar o quanto as pessoas estão sendo informadas daquilo que já era lei nos seus projetos, porque tem um monte dessas empresas que vocês vão visitar que fazem ações de voluntariado nas escolas, né? Os profissionais, eles têm seus filhos, muitas vezes, em escolas privadas. Se você sensibilizou, joga esse tema dentro da sensibilização em relação à diversidade ou ao desenvolvimento local, por exemplo, você já estaria ali com uma ação interessante para olhar. Tá? Que pode não estar vinculada diretamente ao pacto, mas lembrando, o atendimento ao pacto, ele é ali uma coisa importante, mas não quer dizer que não tenha outras coisas que cada certificadora possa escolher para olhar, tá? E isso é que vai fazer a diferença, inclusive, entre aspas, na competição saudável entre vocês e na precificação, porque aí você vai dizer o que você está olhando que de repente o outro não está, tá? Não sei se você depois vai voltar nessa questão de continuidade das ações, início das ações, final e tal. O que podemos dizer, então, que pode ser ações que a empresa já realiza antes da assinatura do pacto, desde que tenha continuidade ainda, ou mesmo que ela já tenha encerrado essas ações no passado? Tem um slide, porque assim, o meu objetivo era formar vocês como certificadoras, eu não sou a especialista do pacto, tá? Então, esse eu acho que é importante, e algumas dúvidas talvez seja interessante, inclusive, perguntar para o próprio pacto. Eu entendo que você tem 3 conceitos, começam com E, né? Eficácia, eficiência e efetividade. Eu acho que existem condições de você olhar as 3 coisas, e mesmo uma coisa que foi encerrada, você pode, por exemplo, fazer uma busca em tentar ver, inclusive, o próprio conceito da eficácia, tá? Porque, vou dar um exemplo, empreendedorismo. Eu posso ter um indicador de resultado focado no processo ou focado no resultado. Então, eu faço 1000, se formam 1000. Daqui a 10 anos, quantos viraram empreendedores? Tá? Então, fazer a avaliação do egresso talvez seja uma análise interessante para vocês verem. Tá? Por quê? Pode? Tem o celular de alguém que Pessoal, a minha questão é a seguinte: é importante olhar Tem aqui, ó, desse fundo aqui. mas no nosso regimento, como pontua, a pontuação é para aquelas ações que estão em execução. Entendeu? Porque aí, para cada ação que vai lançar lá, que ele executa, ganha um ponto. Então é importante você ter o histórico, mas lembrar que precisa estar em andamento, porque o ano 1 é o ano de diagnóstico. Se é o ano de diagnóstico, precisa estar funcionando. Então, se ele tem um histórico, ok, aqui a professora falando enquanto parte, ok,
mas ele precisa estar em execução para entrar na nossa lista e ser validado e ter a pontuação. Senão, no rating lá, ele não vai ganhar, né, o 0,2 que tem para cada atividade. Mais uma dúvida que eu fiquei. Ele precisa estar em continuidade, né? Então, assim, tem coisas que aconteceram antes, continua. Não, ele foi reformulado, se mantém, ganhou uma outra roupagem, mas se mantém, porque você tem os aprendizados. Agora não, parou, aí assinou o pacto, aí não está pontuando. Mas- Essas outras coisas que você disse pode entrar no relatório como histórico da empresa, daquilo que ela já Não, fez. isso, e que aí você sedimenta. Você tem o que ela está trazendo de olhar os três, tipo assim, qual é a sedimentação? Qual é o caminho trilhado? Então, ok. Mas ele precisa estar em execução, porque senão a gente não vai pontuar. Porque a questão de estar em execução vem essa questão da melhoria contínua, porque né, eu preciso saber se essa avaliação de eficácia está sendo feita a ponto de ficar melhorando, né? Por isso que eu também olho ele ao longo, Sim. né? Porque assim, também a gente tem que tomar sempre um cuidado, e nós somos da área social, sabemos que o primeiro semestre de um curso, de um projeto de X, não tem tantos impactos. Por quê? É o momento que você está criando, você está acertando, você está fazendo ali as prospecções. Perfeito. Se pega neste contexto que ela está trazendo, você tem uma história que, não está dando certo. Nós não estamos aí na tentativa, erro e acerto. A gente faz isso todos os dias nos projetos sociais. Mas é só para ficar atento, porque assim, é importante trazer, mas ele para pontuar, porque senão a instituição tem um outro componente que é assim, tá bom, nós vamos pontuar X iniciativas. Pode extrapolar, o que extrapolar também não vai pontuar, mas só para estar dentro daquela margem, como é que o que vocês priorizam? Então, acho que tem uns componentes ali bacanas de serem olhados, mas sem perder de vista que a gente tem lá a planilha dizendo o número de atividades, o quanto pontua cada uma das atividades, para que vocês possam, né, fazer o relatório com essa visão ampla. Mas vai ter um recorte. Só uma última pergunta. A gente olhou nesse cenário que a empresa já está realizando e está no contínuo. Se é algo que a empresa começou, mas ainda não tem totalmente formulado, e o resultado, a gente também pontua porque ela iniciou, Ou a gente não pontua porque não tem impacto? Tudo que ela criou dentro do semestre vai ter pontuação. Você não vai ter resultado nada. Dentro do Mas ela semestre, porque ela já criou. mas dentro do semestre ou a partir da Pode data ser. de adesão do a passo? janela de Por certificação. isso que a gente está falando 12 meses do primeiro ciclo, tem a possibilidade de mais 6 para ter os resultados dessas iniciativas. Uma outra pergunta a partir disso. Você traz essa coisa assim, pode ser o diferencial das certificadoras, olhar esses outros pontos, esses outros custos. Mas, assim, existe uma norma mínima, existe uma regulamentação do que tem que ser olhado. Será que isso não vai gerar um ruído nas empresas? Assim, por que está analisando a partir das normas que existem do pacto e você também está pedindo para olhar várias outras coisas, sendo que isso não faz parte do regulamento, do pacto? Isso não pode gerar um ruído? Pode. Então, eu fiquei dúvida se isso é um diferencial ou se isso é um complicador para a empresa, entende? Eu, da minha visão, a gente pode voltar a conversar com o coletivo. Eu considero que é diferencial, porque o que a Dilma traz, assim, nós vamos ter uma estrutura que é comum. Qual é o diferencial para cada um? Assim, o que eu inovo no meu trabalho? Por isso, esse encontro com vocês hoje. Ela trazer o que pode ser, a partir da expertise do ethos, o que é comum, o que todo mundo precisa olhar para a gente não ter um ruído de comunicação, de que assim, essa é a metodologia da associação, aqui é a nossa base de fundamentação. Por isso que nós voltamos com ela. Assim, a gente volta aqui hoje mais para a base de fundamentação do que a prática efetiva, para a gente não perder muito esse time. Entendeu? Porque olha só, dentro de um processo de auditoria, né, eu cheguei a comentar com vocês que tem umas coisas antes que eu tenho que saber, essas análises, por exemplo, do que a empresa está fazendo
Eu posso ter informação sobre isso antes de ir na empresa para saber se realmente não tem reclamação, se alguma coisa do gênero. E depois vocês vão ver que, assim, eu posso fazer aquela minha olhada e tirar um retrato, mas vocês vão ver que no processo existem outras auditorias, chamadas auditorias de supervisão, por exemplo. Então, esse é um ponto que eu não sei até, né, se o pacto, por exemplo, autorizaria vocês a venderem as auditorias de supervisão. Porque seria como, por exemplo, digamos que eu vou num lugar e cheguei à conclusão de que aquilo ali não está certo. Tá, olha, está faltando, vocês não conseguiram me comprovar que essa ação realmente está fazendo, eu não consegui comprovar que aquele dinheiro investido realmente está, né, focado nessa questão e tal. No mundo das auditorias, eu tenho as chamadas auditorias de follow-up. Então, eu dou um tempo para a empresa se organizar e eu volto lá para ver se ela está fazendo tudo certinho ou não. Até onde eu entendo o pacto não tem esse desdobramento. Pode ser que seja uma coisa diferenciada ou não. Aí precisaria ver com o pacto se ele autorizaria. Vocês vão ver um gráfico aqui que vai ter esse padrão. Tá, eu passei um slide só porque teve um slide que era um anexo, que é como se fosse uma coluna vertebral em que a gente geralmente segue. Então, por exemplo, compromisso da liderança, ele tem que estar no meio. Eu preciso, por exemplo, ter certeza absoluta de que aquele, né, eu estou olhando, eu tenho um retrato, eu tenho esse recorte do que eu vou olhar, mas aquilo é o que eu falei, não pode estar, no meu entender, não pode estar desconectado de todo o resto. Né? Eu preciso que aquelas ações estejam ali integradas, no meu entender. Então, existe uma coluna, mas isso não vem ao caso aqui, a gente passa, tá? As referências que eu comentei com vocês é essa que eu brinquei, tá aqui, né? Então, são essas normas todas que foram usadas para fazer esse treinamento. Depois fica aqui só a título de curiosidade mesmo, tá? Então, vamos lá. Quando a gente tem conceitos com diferentes entendimentos, dificulta a padronização. Aí pode ser que chegue naquele ponto que a gente estava comentando. As certificadoras, elas podem vender produtos diferenciados, mas elas precisam falar a mesma língua. Por quê? Porque elas estão saindo de um padrão, né? Então, não pode mudar o que vocês estão falando e essas regras e as planilhas que já estão no pacto, que é o nosso padrão. Existem diferentes definições de auditoria, por exemplo. Eu posso fazer uma questão, por exemplo, que eu ainda não sei se tem, mas que eu sugiro até, de repente, que o pacto sinalize. Por exemplo, uma empresa muito grande, eu posso fazer uma auditoria conjunta? Junta a Educafro com outra e falo, olha, vamos juntos fazer uma auditoria? Essa é uma possibilidade. Por que isso seria interessante de ser estruturado pelo pacto? Para exatamente poder não dar diferença entre o que um fala e o outro fala. Por exemplo, questões quando você tem empresa muito grande. Então, eu tenho um escritório na Avenida Paulista e tenho, por exemplo, empresas de energia. Às vezes a gente tem empresa de energia que está em 8 estados, 800 municípios. Como é que a gente vai fazer esse percentual? Essa é uma questão interessante que eu acho que é o pacto que precisa definir. Eu nem sei, Helena, tem isso definido? Não tem. Não tem. Mas o que a gente tem estimulado é a coletividade entre elas mesmas. Mas a gente não interfere nessa negociação, a gente não define. Não tem tipo um padrão, tem que olhar pelo menos 25% das unidades, para garantir, por exemplo, que aquele procedimento está sendo feito e desdobrado em todas as unidades da empresa, por exemplo. Para evitar que fique tipo nos grandes centros e não vá para o interior. Como se tem que ser demográfico e se jogar demografia está no território, para conseguir depois ter a mesma distribuição. Mas se você não olhar demografia